Shalom, shalom, bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo aqui. Tem vídeo todos os dias, devocional às 6 horas da manhã e às 18 horas tem podcast, tem live e tem temas como este. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas pessoas me perguntam, sobre a ira. Como nós devemos reagir em momentos em que estamos irados? A ira é um pecado? A ira pode ser controlada? Sim, tudo isso nós vamos responder neste vídeo. Primeiro eu preciso falar para você que muitas vezes você delega, você responsabiliza, espiritualiza todas as coisas. A ira, ela se encontra nas suas emoções. Você, da mesma forma que você se alegra, você se entristece, você fica irado, você fica entediado, tudo isso está nas suas emoções. Mas as pessoas, elas começam a dizer, não, eu vou orar para ter menos ira, para ter menos explosões de ira. A ira, ela é um acúmulo de irritação, porque a pessoa que tem tendência à explosão e à ira é um fio desencapado. Você não sabe qual vai ser o momento da sua explosão. É uma pessoa imatura. Quem é dominado pela explosão da ira é uma pessoa imatura emocionalmente. Eu não estou criticando, só estou falando qual é o quadro. Eu estou falando que não é um problema espiritual. Uma pessoa endemoniada, ela tem violência, mas é outra coisa. Nós estamos falando da ira do dia a dia, de explosões do dia a dia. Geralmente, as pessoas que são dominadas pela ira, elas têm uma tendência a responsabilizar os outros pelas suas explosões. Ela diz, sabe, é porque me provocaram, é porque me levaram além do meu limite, é porque eu fui frustrado e não consegui dominar. Quando eu vi, já era tarde demais. Não. Então, tem alguma coisa errada aí. A pergunta que nós fizemos, a ira é pecado? Sim, a ira, ela vai se tornar um mal na sua vida. Ela não é uma quebra de princípio de Deus? Ou é uma quebra de princípio? Bom, a palavra de Deus nos diz que nós devemos, o fruto do Espírito é ter um aspecto do fruto do Espírito. As pessoas reconhecem que você tem o Espírito Santo de Deus se você tiver todas as manifestações do fruto do Espírito na sua vida. Uma delas é o domínio próprio e a mansidão. E aí? Quem tem ira, já eu digo para você que quem tem ira grita. Se tem gritaria, você entristece o Espírito Santo. E se você entristece o Espírito Santo, você vai se esvaziando do Espírito Santo de Deus. Então, eu não estou falando uma questão de pecado, eu estou falando de uma questão de esvaziamento do Espírito Santo e esterilidade. Você tem uma condição de esterilidade. Você não tem o fruto do Espírito na sua vida. Não adianta você querer ter atitudes religiosas se você não tiver um testemunho de Cristo na sua vida. E Cristo, ele te ensinou, ele disse para você aprender com ele, porque ele é manso e porque ele é humilde. Então, quem tem ira, problema com a ira, geralmente, em todos os casos não tem mansidão e falta a humildade de reconhecer, eu tenho um problema. Você deveria colocar esse nome na tua frente, eu tenho um problema com a ira, porque senão você vai ficar sempre se justificando, como eu disse anteriormente, você vai ficar sempre dizendo, não, são os outros que me irritam. Uma pessoa irada, ela é irritada, irritante e irritável. Porque eu usei todas essas palavras, porque ela tem um torque, né? Quando a gente usa esse termo para carro, é a aceleração do carro, né? De 0 a 100, então a velocidade que ele tem. Então, quanto você vê a capacidade do motor pelo torque, né? Você aí fala, não, esse carro é tremendo, ele é ótimo. E agora, quando se trata de pessoas, tem pessoas que ficam irritadas por nada.
nada. Então ela tem um torque, uma aceleração incrível para a ira. Qualquer coisa irrita. A fila, o trânsito, qualquer coisa que o filho fale, qualquer tipo de frustração. Isso significa que ela tem um baixo limiar para a frustração. É um problema de maturidade, de falta de maturidade emocional. Ela tem um problema que dentro da mente dela há registros, e os registros, todos nós temos registros, tudo que aconteceu de coisas boas na nossa vida que nos traz uma sensação de relaxamento, de alegria, isso nós chamamos de janelas light. Mas tudo que é traumático são emoções muito fortes e com tristeza, com angústia, com perturbação. Isso nós chamamos de janelas traumáticas. E quando uma pessoa ela tem mais janelas traumáticas que nunca ela tratou para chegar a uma maturidade emocional, mais do que janelas light, isso significa que ela tem na mente dela uma plataforma, uma zona de conflito muito forte. E o que acontece? Qualquer coisa a irrita, qualquer coisa a faz explodir. Por quê? Porque ela não trabalhou, ela só delega, ela responsabiliza tudo para as pessoas ou para o meio que ela vive. E todos nós temos responsabilidades com uma reconstrução no nosso interior. Porque se você cresceu num lar desestruturado, desfuncional, onde a violência verbal, física era algo natural, você não tem como voltar no passado. Você tem que fazer algo no teu presente. Você tem que se reinventar. Você tem que restaurar a sua história. E não tem como consertar o passado, tem como consertar o presente. Então tem como você falar assim: eu sou por causa por tudo isso que eu vivi. Eu tenho uma tendência a ser irritável, uma pessoa irritada e irritável. Então eu preciso trabalhar mais no domínio próprio e na mansidão. Então, como eu estava falando, eu até anotei aqui para você, né? O resultado da ira, da explosão de ira na sua vida é a fúria, é a violência, rupturas de relacionamentos, perda de emprego. Você fala aquilo que você pensa. As pessoas falam para mim assim: eu sou muito sincera, eu falo tudo aquilo que eu penso. Não, você é uma pessoa descontrolada, que não consegue colocar em prática nem o que gestão emocional te ensina e muito menos o que Jesus te ensina. Jesus nos ensina que a melhor resposta é a não resposta. Jesus nos ensina a pensar antes de reagir. Isso porque você não é uma pessoa instintiva, você é uma pessoa à imagem e semelhança de Deus. Você não é irracional, você é racional. Então você tem que usar essa habilidade que Deus te deu. Você pode pensar antes de reagir. Eu vou dar um exemplo de grande prejuízo, porque a irritação só faz você pensar a curto prazo. As explosões de ira só fazem você pensar a curto prazo. Enquanto que uma pessoa que tem domínio próprio e mansidão, ela pensa a médio e longo prazo. Eu vou dar um exemplo. Moisés, quando ele passou 40 dias, 40 noites na presença de Deus, na primeira vez que ele subiu no Monte Sinai. Quando ele desce, ele vê o povo desenfreado ao pé da montanha, irritado, dominado pela raiva, pela ira. Ele quebrou a tábua. Isso foi, se ele parasse para pensar. Ele olhou e quebrou. Ele não parou para pensar. Peraí, qual é o meu direito de quebrar a tábua? Quem escreveu a tábua foi Deus. Se Deus quisesse que eu quebrasse a tábua, ele mesmo diria: quebre a tábua, porque eu desisti desse povo. Deus não falou isso comigo, então eu não vou fazer isso. Isto vai me fazer, e se Deus não falou, é sinal que eu vou ter que refazer. Então é melhor eu não quebrar, dominar esta raiva, não quebrar a tábua, porque senão eu vou ter que refazer aquilo que eu já fiz. Conclusão: ele não pensou, ele quebrou, e o que aconteceu? Ele teve que subir mais uma vez e ficar mais 40 dias, mais 40 noites na presença de Deus para receber novamente as tábuas da lei. Muitas vezes, aquele que não aprende a lição não aprendida é lição repetida. Eu vivo falando isso.
Quando nós não aprendemos a lição com Deus, nós vamos ter que repetir aquela lição. Por que que todos os relacionamentos têm problema na sua vida? Não terceirize a culpa. Veja aonde você está errando. Será que você tem manchado, deformado os relacionamentos porque você fala coisas que não deveria falar no momento da raiva? Você fala para os seus filhos, você fala para o seu cônjuge, você fala no seu ambiente de trabalho ou até mesmo na igreja, quebrando as suas oportunidades, tornando você uma pessoa difícil de convivência. A própria palavra de Deus nos fala sobre a ira. Eu vou ler com você, mas eu dei um exemplo. Mas eu quero ler Efésios 4, 26. Diz o seguinte: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Um pequeno versículo que já fala muita coisa, muita realidade sobre a ira. Primeiro, não tem como evitar você sentir raiva. Tem como evitar que ela te domine a tua reação, domine aquilo que você vai falar, aquilo que você vai fazer. Então a raiva chega, mas ela tem que ser dominada, ela tem que ser, você tem que estar no domínio desta emoção descontrolada. Irai-vos, mas não pequeis. Então essa é a primeira pergunta. É pecado? Vai se tornar pecado quando você não dominar esta emoção que chega na sua vida. Depois ele diz o seguinte, ele está falando que você é responsável, porque você tem muitas vezes é muito mais fácil responsabilizar as pessoas ou o diabo pela ira. E Deus está falando, você pode fazer alguma coisa com ela. Então ela chegou, então não deixe que a ira, que o sol se ponha sobre a sua ira. Ela não pode ficar 1 hora na sua mente, não pode ficar horas na sua mente, nem 1 hora, ela não pode te dominar de forma alguma. Você tem que resolver no dia, no próprio dia. Viu? Então você tem. E aí, como é que eu resolvo? Da mesma forma que eu falei. Se Moisés tivesse feito uma mesa redonda, a gente chama isso em gestão emocional, mesa redonda com eu. O que é a mesa redonda com eu? Eu falar comigo mesmo e pensar a médio e longo prazo. Então, vale a pena eu quebrar a tábua? Vai resolver o problema do povo ter ficado desenfreado? Não. Então, não vou fazer isso. Você está vendo? É o famoso também DCD, que é determinar, criticar e decidir. Você vai decidir fazer de forma diferente. Quantas coisas você pode evitar? Quantos rompimentos de relacionamentos ou quantas palavras desnecessárias você vai evitar se você dominar a ira? Eu quero ler ainda com você se você não tem ira, o que é que você vai ter na sua vida? Você vai ter equilíbrio, serenidade, você vai ter domínio próprio, mansidão. Olha que benção, quanto fruto na sua vida. Mas eu quero ler com você Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, e no versículo 19 está escrito o seguinte: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Que conselho incrível! E ainda continua falando sobre a ira, versículo 20. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza, acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aqui o que na epístola de Tiago está dizendo que você tem que ser, você tem que ser rápido para ouvir, você tem que ser lento para, aqui está escrito o que? Lento para falar, ou seja, para responder, pense antes de falar, e você tem que ser lento para irar. A ordem é essa mesmo. Se você ouve, você pensa, e quando você pensa, você não vai ser mais dominado pela ira. Vale a pena o que eu vou falar, ou é melhor eu me afastar momentaneamente da situação até eu me acalmar e falar com domínio próprio sobre essa situação? Você está vendo? São duas formas, duas opções para você reagir, e você precisa tomar essa decisão urgentemente na sua vida. Aqui eu quero ainda ler com você o Salmo 37. O Salmo 37 no versículo 8.
Eu vou ler alguns versículos para você ver como a Bíblia fala sobre esse assunto tão importante. Salmo 37, versículo 8, está escrito: deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Como a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Aqui está falando de uma escalada. Olha, você tem que deixar a ira, desistir, abandonar, desistir de continuar nesta escalada de furor e não pode se irritar. Na verdade, o ciclo é o inverso. Aqui o salmista, ele falou ira, furor e irritação, mas ela começa da forma inversa. Você fica irritado, porque você fica irritado, você fica furioso, e porque você está furioso, você explode em ira. Ele usou justamente ao contrário para chamar a sua atenção. E qual é o versículo? Qual é a palavra final? Isso, se você deixar controlar a tua vida, vai acabar mal. Quando você olha para Saul era um homem que a ira o dominava. Ele fazia, depois ele pensava, e às vezes nem pensava, nem depois de fazer. Você vê que foi assim que ele acabou com o relacionamento com Davi, acabou com o relacionamento com o seu filho, acabou o relacionamento com os seus soldados, com as suas filhas, com a sua esposa. Nós não temos um relato específico com a sua esposa, mas pelo silêncio da esposa a gente vê que era um relacionamento bem deteriorado. Mas nós vemos como a ira primeiro ele fazia: eu vou perseguir Davi, mas depois ele se arrependia: Davi, meu filho. Você viu? E dessa forma ele perdeu o seu melhor amigo, ele perdeu aquela pessoa que iria ajudá-lo. Quantas perdas Saul teve na sua vida? Num momento de ira, ele deu uma ordem irracional, disse para os seus soldados que ninguém podia comer, eles que se esgotaram no campo de batalha, quase que mata o filho, porque o filho comeu, que não tinha ouvido a ordem, comeu um favo de mel. Então, quantas perdas, quantas destruições. Herodes o Grande, um homem guiado pela ira, até mesmo a esposa que ele tanto amava, numa explosão de ira, ele matou os filhos de Mariana, ele mandou matar Mariana. Então, quantas perdas por causa da ira. Eu passaria aqui muito tempo dando exemplos na Bíblia de quando Pedro não pensou e cortou a orelha de Malco. E nós temos muitos exemplos de Jesus. Jesus poderia ter dito para os discípulos, ao invés de acordá-los e dizer: vocês não puderam nenhuma hora ficar comigo. Ele poderia ter falado, poderia não ter dito isso e ter dito: sabe de uma coisa? Eu sou o Filho do Deus vivo, eu vou mandar fogo do céu sobre vocês, eu perdi 3 anos da minha vida tentando formar vocês como discípulos e vocês só me decepcionam. Mas esses que naquele momento o estavam decepcionando seriam um motivo de alegria, porque eles se tornaram grandes apóstolos. Quantas coisas são perdidas por explosões de ira. Eu quero ler ainda Provérbios 29, versículo 11. Está escrito o seguinte: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Eu não sei se você reparou que todos os versículos que eu estou lendo para você, em nenhum deles Deus está falando ore e jejue, está falando está nas suas mãos fazer alguma coisa. É você que tem que reprimir, é você que tem que dominar a ira. Para de responsabilizar o diabo ou as pessoas pelas suas explosões de ira. Está nas tuas mãos escolher responder no momento da ira ou, como Jesus, usar a arma poderosa do silêncio e deixar e surpreender e desarmar os seus inimigos, porque é literalmente isso. Quando um não quer, 2 não brigam. E é literalmente isso que acontece. Mas eu quero ler ainda Provérbios 22 para você ter a certeza absoluta do que fazer quando a ira chega na sua vida. Provérbios 22, versículo 24 e 25. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Conclusão, ele está falando que a ira, você pode aprender essa forma
de reagir diante das situações, e ele está dizendo que você, olha o que ele diz, não aprenda esse caminho porque vai ser uma armadilha na sua vida. Ah, mas e se eu já cheguei aqui porque eu aprendi com amigos com quem eu andei ou com a minha família? Tem forma de desaprender e reformatar o HD. Você pode fazer isso através de falar, não, eu quero seguir o padrão de Cristo, porque é muito mais saudável. Eu vou ter saúde espiritual e saúde emocional, vou ter relacionamentos duradouros e vou ter saúde física, porque a pessoa irada, ela tem taquicardia, ela tem úlcera, ela pode, muitas doenças podem vir em decorrência das suas emoções descontroladas. Então, controle, domine a sua ira. Aprenda, você pode gerenciar quando chega, pense a médio e longo prazo, escolha o silêncio, escolha dominar a ira em nome de Jesus. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado, não é neste momento que a gente esgota esse assunto, porque aqui no canal você tem muitos vídeos sobre gestão emocional à luz da Bíblia. Também na área de membros tem um curso completo de gestão emocional. Eu só quis responder 2 perguntas. A ira, ela é pecado? E como eu posso controlar a ira? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Não esquece, quando você curte, você ajuda este canal e os vídeos a chegarem a muito mais pessoas.